Olá, sejam bem-vindos no canal Viva com Sabedoria. É sempre um prazer ter o carinho de sua audiência. Essa é a série O Motivo de Coragem. E nós estamos a estudar a lição número 2. Achei conveniente fazer uma terceira parte. Tem a primeira parte, tem a segunda, e achei conveniente fazer uma terceira parte para que você tenha um prospecto completo da mensagem do terceiro anjo. E nós estamos a estudar aqui nessa segunda lição, que é intitulada como Deus precisa de evidência, nesse caso, a terceira parte. Confira comigo o que está escrito em Apocalipse capítulo 14, o versículo 6 e o versículo 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Versículo 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu julgamento e adorar aquele que fez os céus e a terra. Vamos continuar a apreciar a mensagem. Chegou a hora do julgamento e vamos redirecioná-lo agora numa perspectiva mais missionária e numa perspectiva mais de envolvimento, com salvação de vidas, porque nosso interesse é que as mulheres compreendam a importância, a extrema importância de nos tornarmos cooperadores no plano da salvação, ok? Se nós fomos salvos, naturalmente nos tornamos canal de salvação, amém? Maravilha, repito, se nós fomos salvos, ou se nós somos salvos, naturalmente nos tornamos canal de salvação. É importante que compreenda o seguinte, que Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e 7, especialmente a hora do julgamento, tem estrita relação com Apocalipse 14, versículo 1, ok? E também vamos ver o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. O versículo 1 diz o seguinte: estava o cordeiro sobre o monte, e olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Versículo 3. E cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. E estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Tome nota. Seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias de Deus e do cordeiro. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vê que aqui aparecem expressões assim muito importantíssimas, ok? A primeira expressão é Cordeiro de Deus. A segunda expressão é 144.000, ok? E a outra que também é muito saliente, é muito importante fazer menção aqui, é escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do Pai, O nome de Deus, o nome do Cordeiro e o nome do Pai. A outra expressão que aparece aqui, muito importante, é segue o Cordeiro para onde quer que vá, ok? A outra expressão que aparece também aqui, importantíssima, é eles são puros, ok? A expressão aqui, virgens ou castos, significa que são puros, ok? São puros e limpos de coração. E a outra expressão que aparece aqui, não se achou engano em sua boca, E a última expressão que aparece, que é interessante, é são irrepreensíveis diante do trono do Cordeiro. Você já pensou nisso? Já imaginaste você ser irrepreensível diante do trono de Deus? Bem, por que eles são, vamos começar por esse aqui, por que eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus? Veja aqui, o versículo 7 de Apocalipse 14 diz assim, versículo 7. É vinda a hora do seu julgamento. Onde é que eles foram achados que são irrepreensíveis diante do trono de Deus? No julgamento. Mas como assim, pastor? Sim, veja Daniel capítulo 7, o versículo 9. Daniel capítulo 7, o versículo 9.
continuei olhando até que foram postos tronos. Atenção, tronos. E o ancião de dias se assentou, trono. Ok? E versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. O Apocalipse 14, versículo 1 até o versículo 5 diz que irrepreensíveis diante do trono de Deus. Por quê? Vê, aqui em Daniel, claramente diz que o ancião está sentado no trono, assentou-se julgamento e abriram-se os livros. Essas pessoas, quando foram julgados, esses 144 mil, quando foram julgados, mediante o sangue de Cristo, eles alcançaram o perdão de Deus. E também alcançaram. Por isso é que diz que os nomes estão escritos no nome do Cordeiro e do Pai. E Jesus Cristo não só os perdoou, mas como Jesus Cristo também, mediante sua justiça, comunicou seu caráter nele. Por isso é que se tornaram irrepreensíveis. Porque eles não só foram perdoados mediante o sangue de Cristo, mas também receberam o caráter mediante o sangue de Cristo. Ou seja, no julgamento, eles alcançaram o perdão de Deus, alcançaram a eliminação dos seus pecados e alcançaram o caráter de Deus. O caráter do Pai e o caráter do Filho. Seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Dependeram sempre da justiça imaculada de Cristo. Por isso é que eles são seus representantes, né? E eles, aqui é apresentado como estando lá no céu. Mas bem, a questão que nós queremos analisar é se uma pessoa alcança, mediante o sangue de Cristo, o caráter de Jesus, o perdão, e o caráter de Jesus e o caráter do Pai, se torna seu representante, sim ou não? Sim, e se torna seu representante, qual é a primeira coisa que essa pessoa deve fazer? Diante desse julgamento que está acontecendo agora. Veja o que diz Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o versículo 14. Mateus 24, o versículo 14. Mateus 24, o versículo 14. Diz assim. Mateus 24, versículo 14. Agora sim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Uau! Maravilha! Incrível! O evangelho é as boas novas de que Jesus, o Cordeiro de Deus, nos oferece, mediante seu sangue, perdão, remoção dos nossos pecados e transfere o seu caráter para nós como seus representantes e nos tornamos irrepreensíveis diante do trono de Deus. Este evangelho do poder de Deus para perdoar, para transferir o caráter, para eliminar os pecados dos livros, para transferir o caráter de Jesus, o caráter do Pai nos santos, deve ser pregado para todo mundo, só assim que virá o fim. Incrível? Maravilha! Maravilha! Isso é incrível! Nós devemos pregar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é claro, a lei de Deus revela o seu caráter. E o perdão que nós recebemos é o perdão de termos transgredido ou violado a lei de Deus. Então, ter o caráter de Deus é, na verdade, ter a lei de Deus escrita na nossa mente e no nosso coração. E é isso que nós precisamos ensinar ao mundo. Que a transgressão da lei de Deus nos impede de recebermos o perdão de Deus. Mas o arrependimento e a confissão de transgredirmos a lei de Deus nos leva a Jesus a recebermos o perdão e recebermos as virtudes da santidade revelada. Não é interessante isso? Essa mensagem é que deve ser pregada para todo mundo. Por isso é que Apocalipse capítulo 15, o versículo
3 diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes, maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Moisés, lei, Cordeiro, Jesus. Essa é a mensagem final para o mundo. A lei revela o caráter de Deus, revela o pecado. Mas Jesus pagou o preço do pecado, pagou a condenação da lei. Esse é o Evangelho que todo mundo precisa saber, que eu e você, como representantes de Deus, precisamos aprender precisamos pregar ao mundo para que o fim venha. As boas novas do julgamento que está a ocorrer no céu são as boas novas de que nós devemos, em Cristo Jesus, alcançar a perfeição de caráter mediante o seu sangue e partilharmos as boas novas de que é possível ser perfeito no sangue do Cordeiro. É possível alcançar a perfeição no sangue do Cordeiro. É possível vencer o pecado no sangue do Cordeiro. É possível ter os pecados eliminados dos sagrados livros no sangue do Cordeiro. É possível guardarmos a lei de Deus no sangue do Cordeiro, mediante o selo do Espírito Santo. E, meu amigo e minha amiga, chegará um momento que todos aqueles que, mediante o sangue do Cordeiro, alcançaram a perfeição de caráter, receberão o Espírito Santo no segundo Pentecoste, quando a chuva seródia, irão anunciar o seguinte. Apocalipse 18, versículo 1 e versículo 4. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra se iluminou de sua glória. Versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Uau! Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Filho de Deus, que nos dá perdão da transgressão da lei de Deus. Jesus é o Filho de Deus, que nos dá poder, mediante a sua graça, para vivermos em perfeita harmonia com a lei de Deus. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que intercede diante do Pai para que nossos pecados no santuário sejam apagados e nós recebamos o poder do Espírito Santo em toda a plenitude, para que diante do mundo sejamos irrepreensíveis e diante do trono de Deus e proclamemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E convidemos as pessoas a saírem das confissões religiosas ou dos sistemas religiosos que negam a autoridade da Bíblia, negam a perpetuidade da lei de Deus e negam o sábado de Deus, que é o selo do seu poder recreativo. Essa será a mensagem final. Você quer fazer parte desse grupo especial que, mediante o sangue de Cristo, vão alcançar a perfeição do caráter de Deus? Bem, se esse é seu desejo, você é muito bem-vindo. E lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo para o estudo da lição número 3. Que Deus o abençoe.